Olá, queridas almas conscientes. Mais uma vez, estamos aqui com muito prazer, com muita gratidão. Eu, Desana de Olis, e a minha querida irmã Enilma de Araújo. Estamos aqui hoje para trazer para você uma perspectiva, mas também movimentos que nós vivenciamos no lugar da jornada da cura, né? Onde todos nós aqui, as pessoas que se conectam com a gente aqui nesse lugar, elas estão vivenciando processos de cura, processos de transmutação de emoções, de vivências, de traumas. E essas pessoas se conectam porque elas muitas vezes precisam de apoio, precisam, né, de orientação, mas também muitas vezes elas também precisam de direção exatamente para conseguir percorrer essa jornada com um pouco mais de clareza, com um pouco mais de compreensão do que elas estão passando do processo, né? E nós vivenciamos um processo um pouco doloroso também. Eu acho que todos, né? Todas as pessoas que iniciam essa jornada, o ponto de partida da jornada é a dor, é um momento de sofrimento que a pessoa está vivenciando. E esse momento de sofrimento, ele catalisa uma percepção onde eu preciso fazer algum movimento para gerar a cura dessa dor, né? E aí você inicia um percurso, você inicia uma jornada. E hoje nós estamos aqui para trazer esse lugar da jornada da cura, né? O que simboliza, o que representa a jornada da cura para uma pessoa? Qual é o ponto de partida que ela traz, né, para iniciar esse lugar? E como que eu permaneço nessa jornada de cura, né? Porque nós entendemos que, na nossa visão, longe de uma verdade absoluta, mas na nossa visão, nós entendemos que temos muitas curas para serem realizadas em nós. Então, é, não existe aquele lugar de eu já fui curada, já tô curada disso, não tem, né? Tipo, não tem mais isso, então já tô curada disso. Mas aqui a gente vai trazer qual é a nossa percepção disso também, tá? E eu gostaria de convidar a minha amada irmã, como você tá? Tá tudo bem? Para Tudo complementar ótimo, essa. tudo ótimo, tudo fluindo e da melhor e mais elevada maneira. Esse é um tema que muitas pessoas sempre conversam com a gente, nos perguntam, né? Como vocês conseguiram se manter tão firmes nessa jornada? O quão significativa essa jornada é para vocês? Então, a gente tem trazido esse lugar aqui, que é um lugar de compartilhamento e de expansão, né? É um transcender da nossa alma, da nossa própria vivência, da nossa própria experiência, longe, como a Desana falou, de ser uma verdade absoluta. É apenas o intuito de te contribuir para que você encontre a tua própria verdade dentro de tantas percepções. E a gente vem conversando sobre esse lugar de cura, entendendo que cura nesse lugar que a gente traz, numa visão holística, ela influencia e ela inclui não só cura física, ela inclui a cura de todo o meu sistema, e o meu sistema é formado por vários corpos sutis, físico, emocional, mental, espiritual, energético, então, e muitos outros. Então, essa cura é a busca minuciosa e amorosa, mas ao mesmo tempo objetiva e assertiva dos pontos que limitam o meu ser, dos pontos que estão travando a minha expansão como ser existencial, né? Entendendo que todos, né, somos e estamos vivenciando uma experiência. Né, encarnados. Então, assim, quem somos quando não estamos encarnados? Então, esse é o ser que busca esse desenvolvimento. É, Então, de onde surge esse lugar de cura? O desejo de olhar para dentro de mim mesmo, né, com verdade, coragem, humildade, para os pontos
que estão os pontos cegos ou os pontos ocultos. E quando você continua nessa jornada, você avança para os pontos que o teu inconsciente continua escondendo de você, que é os pontos que travam o meu processo. Ou seja, você vai avançando, 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 e chega uma hora que você percebe que está estagnando. Só que a questão aqui, a gente vai iniciando essa jornada, né, essa conversa de hoje, para algo que é primordial sobre a cura, que é as perguntas. O que te levou a decidir iniciar a tua jornada de autocura? O que realmente te levou ou te motivou? Sempre a gente conversa que o start principal, que é quando você realmente entra num lugar de dor tão profundo que a tua alma não suporta, tuas emoções colapsam, a mente buga, teu físico adoece, você entra num lugar tão escuro da tua alma que ou você inicia essa jornada de cura, de pelo menos sair desse lugar, ou então é, você não sobrevive. Mas isso é o que acontece naturalmente com os seres humanos, é o chamado da nossa alma para esse lugar de cura. Mas agora o que a gente quer olhar não é para esse caminho normal. O que a gente quer trazer aqui é quando você conscientemente vive e escolhe viver uma jornada de cura. Não porque você está no fundo do poço. Ou não porque depois de um tempo saiu desse fundo do poço e agora eu vou desistir. Não. O que te faz se manter nesse lugar? E aí, então, a gente quer começar com duas perguntas bem legais, que é o seguinte: o que te motivou a iniciar a tua jornada de autocura? E, principalmente, o que te impulsiona a continuar firme na tua jornada de cura? Porque iniciar, startar o processo é fácil. Vem de uma dor grande, vem de uma clareza, vem de um momento de expansão. Mas como você tem que olhar para muitos lugares sombrios dentro de você e exige de você comprometimento, já que você se coloca como um canal, você se coloca como um canal de cura da tua ancestralidade e você se torna a ancestral que gera cura para a tua linhagem. Quando você cura e decide curar a você mesmo e cura em você a dor da tua mãe, você cura a tua filha. É sobre essa janela. Não é sobre começar a cura ou algo que eu vivenciei que me levou a entendimento de cura. É o que me motivou a iniciar essa jornada e o que me impulsiona a continuar firme nela todos os dias. Então, esse seria dois pontos iniciais de reflexão que nós queremos trazer para vocês, né? Que é aquilo que te levou a iniciar essa jornada e o que tem te mantido. E nós te convidamos a um momento de reflexão nisso. E por que que a gente está trazendo essa pergunta para vocês? É que a gente tem presenciado e conversado com várias pessoas, acompanhado várias pessoas que realmente iniciaram e startaram esse processo, mas não conseguem sustentar. Não tem o comprometimento. Só que seria fácil julgar e dizer que não é comprometimento, que é não comprometimento. Mas nós não estamos aqui para julgar, mas sim para trazer à luz o ponto escuro que está dentro de nós mesmos, que nos faz autossabotar esse processo. E um dos primeiros pontos que eu sinto de trazer é: qual é o real motivo de você iniciar a jornada?
Se o teu real motivo é só o desespero, porque você chegou no fundo do poço, talvez você não sustente isso. Porque nos primeiros sinais de melhora, você para. Ou talvez você até continue nos primeiros sinais de melhora. Mas na primeira recaída que você tiver, você se autoinvalida nesse lugar. Você simplesmente chuta o pau da barraca e desiste. Se a tua motivação, ela tem uma raiz distorcida, e o que significa aqui uma raiz distorcida? Uma motivação que está totalmente direcionada apenas à materialidade, ou apenas a relacionamentos, ou apenas a autossuperação, ao lugar onde eu vou superar os meus processos só para mostrar que eu posso fazer. É lindo e é válido, e nós te honramos por isso. Mas queremos te dizer com amor que talvez você não sustente o processo. Porque o processo exige um pouco mais do que isso. Quando você começa a olhar para os pontos que te levaram para o fundo do poço e o que aquele desespero representou na tua jornada, e você observar que grande parte tem a ver com ações tuas, com escolhas tuas, dificilmente a gente sustenta. Ou quando essa própria jornada tem a ver com o quanto eu tenho que abrir mão da minha personalidade, que amorosamente chamamos personalidade egóica, que é exatamente o quanto o meu ego vibra nisso aqui. E quando eu tenho que abrir mão e reconhecer que determinados aspectos eu preciso trabalhar em mim antes de olhar para o outro e trabalhar no outro, viver esse processo ou esse processo interno, aceitar com amorosidade o olhar do outro, que é o espelho que reflete quem eu verdadeiramente sou, entendendo que aquilo que ainda dói em mim, no outro, na verdade não está no outro, mas em mim, exige de você uma profunda humildade, um profundo comprometimento nessa jornada. Então, esse é o primeiro aspecto. Muitas pessoas se perguntam, aí Nilma, Desana, por que que vocês se mantêm firmes? Foi porque vocês se encontraram e um apoiou a outra? Sim. Isso aí a gente nunca vai negar, ao contrário, né? Somos gratas, eternamente gratas por esse lugar. Mas entendemos também que individualmente cada uma de nós tem o seu próprio comprometimento. E quando a gente conversou sobre a primeira vez sobre isso, a, eu lembro que a gente se surpreendeu com a nossa resposta, que é uma resposta que poucas pessoas entregam quando a gente faz essa mesma pergunta, que é: o que te motivou a iniciar a tua jornada? Então, eu vou dizer a minha e eu vou deixar a Desana depois trazer a dela, né? É, ao longo da minha vida, eu sempre senti, né, como científica, como alguém que gostava muito desse lugar da descoberta, eu sempre senti dentro de mim que as verdades que eram expressas ou que me eram passadas na sociedade, na igreja, na família, eram parciais ou não refletiam e não vibravam em mim, não ressoavam em mim como algo que transcendia o corpo físico, que transcendia a sociedade ou que transcendia esse planeta. Então, dentro de mim ressoava sempre uma pergunta: o que é que existe além disso? Quais verdades não me foram reveladas? Quais verdades foram distorcidas? O que é que existe além disso aqui?
O que é que realmente dá sentido à minha existência? Qual é o real sentido da minha existência? Qual é o propósito de eu estar aqui? E, e eu vivi esse processo, eu sempre me perguntava em vários momentos, desde que eu era pré-adolescente. Eu me lembro de momentos onde eu perguntei. Até que eu vivi, saí, me desalinhei, né? Vivi todos os meus processos de dores profundas, até que eu comecei a voltar e resgatar isso em mim mesma. Quando eu perdi o total eixo da minha existência, quando eu saí do centro do meu ser e vi o nível de adoecimento físico, emocional e mental que eu estava, eu entendi que eu tinha me perdido no caminho. E ali eu comecei um resgate. A princípio muito doloroso, ainda com muitas questões, e não era ainda a minha jornada. O meu resgate era ainda aqui, nesse plano. Até que em algum momento eu, nesse avanço por cursos e estratégias, coaches, pessoas, né, formadores de opiniões que trariam esse processo de autodesenvolvimento e autocura, eu me vi participando de algo onde a pergunta era: qual é a motivação que você tem de viver tudo isso, né? O que é que está te motivando a viver esse ciclo que a gente vai iniciar agora? E eu lembro que a minha resposta, eu busquei, e tinha tipo umas 20 opções. E não tinha nenhuma que refletia o que eu queria. E eu lembro que eu coloquei no outro, e o outro eu coloquei lá. Eu quero entender o que é além desse processo. O que é além do que hoje eu tenho como verdade. Eu quero, se existe como eu acredito que existe algo, um ser, uma energia maior do que isso, eu quero me alinhar a essa energia. Eu quero entender e me aproximar o máximo possível dessa grande energia, dessa fonte de criação. Porque como eu acredito que existe algo muito maior do que isso aqui, e que a experiência não se limita ao que eu estou só aqui vivendo ou deixando os dias passarem, eu quero entender como me alinhar, me integrar e me aproximar disso que é superior a esse processo, para que eu realmente compreenda o que vem depois. Qual a próxima etapa? O que é necessário para que eu chegue nessa etapa? Então, nesse lugar, eu entendi que eu queria realmente me alinhar com o divino aqui. Esse sempre foi a minha motivação inicial. Era expandir minha consciência, compreender além do que os olhos humanos e do que a compreensão e intelecto humano estava passando. Entendendo que sou um ser espiritual, vivendo uma experiência na Terra. E eu queria entender mais sobre o meu ser espiritual, sobre como eu estaria em alinhamento com esse ser espiritual, com essa minha essência. Então, essa foi a minha motivação. E o que me impulsiona diariamente a continuar vivendo essa jornada é que cada etapa que eu avanço, eu percebo que as verdades, elas não são absolutas, que as descobertas são ilimitadas, que a expansão transcende essa realidade e alcança uma multidimensionalidade. Que esse despertar e essa cura, ela transcende o meu corpo, ela alcança e gera cura para toda a minha árvore genealógica, para toda a minha linhagem. E, e isso fez muito sentido para mim. Então, quando eu encontrei esse sentido, essa é a minha motivação diária. Cada cura, o que é que eu preciso curar mais? Que parte de mim ainda precisa avançar? Como eu vou fazer isso? Então, esse é o ponto, né? Então, essa foi a minha motivação. E isso tem sido o que me impulsiona diariamente, né? Então, vou agora convidar a Desana a compartilhar um pouquinho também de que pontos ela sente que são importantes aqui e qual foi a motivação dela. Não, não foi muito diferente, do seu processo, né? Porque
no meu processo, o meu início de jornada, ele também começou muito jovem, né? Assim, digo, na pré-adolescência também, onde eu buscava essa verdade maior. Era como se alguma coisa me chamasse para esse lugar onde eu pudesse encontrar alguma coisa que realmente fizesse sentido para mim. E a minha busca começou muito jovem. Então, dentro da busca que eu comecei a fazer, porque eu me sentia naquele lugar de vazio existencial, existia um lugar em mim que faltava alguma coisa. Não era só um processo de cura só nos processos físicos, era muito mais no emocional. Era aquele lugar de vazio existencial. Era como se a forma como eu me sentia era um corpo sem vida, sem alma, na verdade, né? Um corpo sem alma. Eu estava aqui, mas faltava alguma coisa. E eu queria entender onde é que estava isso, porque a vida não podia ser só aquilo. E no meu processo, eu entrei por uma religião que me trouxe muitos conhecimentos, que me trouxe muitos aprendizados. E ali eu fui entendendo muitas coisas e por certo tempo aquilo foi me preenchendo. Então eu fui buscando, eu fui trazendo para mim consciência do meu processo, de que realmente existia uma alma e realmente existia um vazio. E eu fui em busca desse preenchimento, de preencher esse vazio, né? Tava faltando alguma coisa. E fiz o processo que acho que a maioria das pessoas fazem, né? Que é aquele processo onde alguém te guia para fazer com que você consiga alcançar esse lugar de preenchimento existencial. Só que esse é um lugar que o guia só pode te levar até determinado ponto, né? Não quer dizer que você não possa ter guias, você pode. E eles são muito, como é que eu posso colocar uma palavra que, né, que possa trazer um lugar de, eles são muito bem-vindos para nós. Mas existe um ponto limite onde eles podem ir, né? Então, seja um mestre, um guru, seja um guia, seja um pastor, um líder religioso, independente de qual título ele tenha para você, ele só pode te conduzir até certo ponto. Porque nessa jornada existencial de preenchimento, é você quem vai ter que fazer o percurso. Então, eu tive esses guias, essas pessoas que me ajudaram e me apoiaram até determinado ponto. Só que, no meu caso, eu me apoiei tanto nessas pessoas, eu me apoiei tanto nessa vertente, que eu realmente me lançava de corpo e alma naquilo que eu fazia. E sempre fiz com muito amor, com muita dedicação, na motivação de que em algum momento eu ia receber as respostas que eu estava buscando. Só que você vai fazendo e fazendo e fazendo mais ainda, e essas respostas não chegam. Que aí é exatamente onde os guias podem te levar até determinado ponto. Chegou um momento da minha vida onde eu realmente entendi que aqueles guias, eu honrava a vida deles, honrava cada um deles, mas eles não podiam me levar para onde eu queria. É como se eu tivesse chegado num teto. Daqui você não tem como passar. Você só tem como passar sozinha. E aí foi quando eu iniciei um comprometimento comigo mesma. Aí não tinha outros, tinha um comprometimento comigo mesma. Eu preciso encontrar a resposta que eu estou buscando. E aí eu começo uma jornada de autocura nesse lugar de entender que por que eu estava sentindo aquele vazio existencial? Por que é que ele não foi preenchido? Então, eu tinha um lugar de paz, eu tinha um lugar de tranquilidade, de completude. Só que esse lugar de completude era um lugar de completude terrena.
essa completude terrena existia, mas ainda faltava um pedacinho que não se encaixava. Era como se tivesse ali um quebra-cabeça que faltava uma peça. E eu não encontrava essa peça em lugar nenhum. E aí foi quando eu entendi o que todo mundo fala nesse processo de jornada de autocura, que é você tem que olhar para dentro. Só que esse olhar para dentro, muitas pessoas ouvem isso, mas a maioria de nós não entende o que é olhar para dentro. Porque é muito difícil e exige muita coragem você olhar para dentro. Por quê? Porque geralmente a visão que nós temos de nós mesmos é uma visão distorcida. Então, naquele meu momento, eu tinha uma visão distorcida de mim, de que, nossa, mas eu sou tão boazinha, eu sou uma pessoa tão dedicada, eu tenho um servir ao outro com muito amor, eu tenho um lugar de muita compaixão para com o mundo. Ah, o que está faltando? Né? Então, o olhar para dentro é muito difícil, porque aí você, quando você realmente começa a olhar para você nesse lugar de dor, não só sua, mas ancestral também, você começa a entender que, nossa, tem uma dor aqui, tem uma emoção que não é muito legal, tem um egoísmo aqui, tem um ego ali, tem. Sempre tem. E tá tudo bem. A gente não tá aqui para julgar ninguém, porque todos nós temos e tá tudo certo. Aqui é a coragem de olhar para isso. A coragem de você olhar para dentro de você e entender que tem coisas em você que precisam ser trabalhadas. Que existem comportamentos em você que precisam ser trabalhados, curados, transformados. Existem crenças em você que precisam ser retiradas. É olhar para você num processo onde você está em construção e não está já construído. Porque, na maioria das vezes, todos nós nos apresentamos ao outro naquele lugar de eu já estou construída, eu já estou completa, eu já estou bem. Porque ninguém quer mostrar para o outro as suas fraquezas, a sua vulnerabilidade. Ninguém quer se permitir, porque existe uma crença onde, quando eu mostro a minha vulnerabilidade, eu fico mais suscetível a ser machucada. Então, se você observar, as pessoas à nossa volta, e a gente principalmente, faz isso sem perceber que é esse lugar de eu preciso me proteger. Quando eu começo a perceber que eu estou num lugar de vulnerabilidade, eu começo a criar couraças, criar armaduras nesse lugar. Só que a jornada da autocura se inicia exatamente nesse ponto, quando você olha para você num lugar de vulnerabilidade. Quando você reconhece que existe pontos em você que não estão bem resolvidos, que precisam ser resolvidos, independente do que seja naquele momento. Então, às vezes uma pessoa vem com um processo porque ela está passando por um processo físico. É no físico que ela está sentindo. Às vezes ela vem por um processo emocional, porque é no emocional que ela está sentindo esse desafio. E às vezes é no espiritual, a pessoa está com desafio no campo espiritual. Independente de qual seja a área pela qual a pessoa se desperta para essa cura, aqui o ponto é onde você inicia essa jornada é quando você olha e vê que você é vulnerável. E que essa vulnerabilidade, ela não quer dizer que ela seja ruim, mas quer dizer que dentro dessa vulnerabilidade existem pontos que não te deixam crescer, que não te deixam evoluir, expandir. E aí são pontos. Quando você começa a olhar para esses pontos, você começa a entender que não é apenas um ponto, são muitas raízes. Porque aquele pontinho que você identifica é só uma camadinha superficial de uma raiz muito frondosa que está ali por baixo daquela terra. Então, quando eu comecei a perceber que eu não conseguia, eu tinha a plenitude terrestre, mas me faltava a compreensão da minha existência. Me faltava a compreensão do porquê eu tô aqui.
Por que que eu tô aqui? E isso para mim foi num lugar tão profundo que a minha jornada ela passou a não ter sentido mais. A jornada que eu percorri durante anos, ela perdeu o sentido para mim. Eu não tinha mais o prazer de fazer o que eu fazia. Por quê? Porque eu busquei tanto esse lugar de entendimento da minha existência e não encontrei. E onde eu achei que eu encontraria, me trouxe uma visão muito mais distorcida disso. E aí eu me comprometo a entrar no lugar de buscar isso sozinha. Por quê? Porque eu entendi que não dependia do outro. O outro não estava buscando a mesma coisa que eu. Então não tinha como o outro me guiar, porque ele não estava buscando a mesma coisa que eu. Então, quando eu entendi que eu não tinha mais o prazer na minha jornada, a minha jornada ela estava totalmente sem motivação. Foi quando eu começo esse processo de buscar alguma coisa. Eu preciso entender o que está acontecendo. Por que que eu perdi a vontade de viver? Por que que eu perdi a vontade na minha jornada? Esse foi o meu fundo de poço. Foi onde eu realmente entendi que estava desmotivada. E aí eu inicio um processo. Eu começo por algumas ferramentas que me ajudaram a ter um pouquinho mais de clareza, né? E alguns professores que foram me orientando na jornada. Então, eu iniciei a jornada pelo estudo do hebraico. Como que foi isso? Quando eu sempre fui muito religiosa, então a minha jornada ela passou pela religião. E eu tinha muitas crenças limitantes que me condicionavam àquela religião. Então eu tinha muito medo de decepcionar Deus. Eu tinha muito medo de fazer alguma coisa errada e perder a minha salvação. Então eu comecei por esse lugar do hebraico, porque na minha cabeça o hebraico, na sua escritura original, ele tinha palavras que a tradução que foi feita não condizia com aquilo. Então eu busquei, no começo, rabinos, busquei dois rabinos, um que era ortodoxo e um que já era mais da nova era. Porque eu queria esse lugar de compreensão. Tem alguma coisa na minha existência que não está fazendo sentido, está faltando. Eu quero entender o que é. E aí aprendi, comecei a fazer, né, os estudos de hebraico, comecei a entender muita coisa da Bíblia, comecei a passar por processos muito interessantes de, uau, nossa, então a verdade é isso, isso aqui não é verdade, isso aqui está distorcido. Comecei a ter uma outra visão daquele processo e nessas duas vertentes, a vertente ortodoxa e a vertente mais da nova era, eles começaram a trazer perspectivas muito interessantes para mim, de um lugar espiritual que eu não conhecia, que era o lugar da alma. Aquele lugar de a tua alma, ela veio, mas ela tem um desafio e ela tem um aprendizado. Você só precisa entender qual é. Só que quando você recebe essa informação, você pensa em muitas coisas. Porque a tua vida é muito longa até então, né? Você olha para trás e fala, nossa, mas qual será que é o desafio então? Qual será que é o aprendizado então? E aquilo foi abrindo a minha consciência para que eu pudesse observar que existia alguma coisa dentro de mim que ia me trazer essa resposta. E era através das minhas dores. Então, eu comecei por aí, por essa vertente. Porque aí foi como se as verdades que eu acreditava que eram absolutas, porque para mim elas eram absolutas, elas começaram a desmoronar, como um castelinho de cartas. E muitas coisas passaram a não fazer sentido. E eu, na minha busca, desde criança, sou muito nesse lugar de buscadora mesmo, precisava encontrar uma resposta, precisava encontrar. E eu na minha inocência,
acreditava que existia uma verdade absoluta e que eu ia encontrar essa verdade absoluta. E eu ia nesse processo. Então eu comecei, iniciei com algumas terapias que me trouxeram uma visão do meu eu, de quem eu sou, de quem é a Desana. E essa o meu primeiro contato com a terapia, ela me fez olhar para minha dor, foi justamente essa a frase que começou a desenrolar todo um processo de cura, que foi: aonde você está sentindo dor? E aí eu começava: no meu corpo físico eu não tenho dor, mas eu ainda não sabia identificar no meu emocional o que era a dor. Até que, com algumas terapias, eu consigo identificar. Nossa, a minha dor é justamente de estar aqui existindo e não saber por que eu estou aqui existindo. É ter que viver tanta coisa que está tão pesado para mim e não conseguir dizer não para isso, não conseguir mudar o rumo da minha história. Eu quero fazer isso, mas eu não posso, me sinto amarrada, me sinto. E aí eu comecei a fazer um processo de expansão naquela dor. E as terapias me ajudaram muito nesse processo, onde eu comecei a entender como é que eu funcionava. E aí, quando eu comecei a olhar para essas dores, eu vi que antes de olhar para aquilo, eu precisava olhar para aquilo. Eu estava buscando um negócio ali fora, mas que, na verdade, a dor que eu estava sentindo era muito maior. E eu precisava entender ela. E aí eu começo a fazer o meu processo de autocura. E o que que me motivou a continuar? E o que me motiva a continuar? Né? Que é justamente aquele lugar onde eu entendi que não existe verdade absoluta. Existem verdades parciais. E nesse meu processo, eu preciso entender o que é a verdade parcial e o que são apenas camadas de percepções, de sistemas, de pessoas, de culturas, mas que são percepções distorcidas. E aí, todas as vezes que eu chego nesse pedacinho de verdade, o meu coração se alegra, o meu coração vibra. É um lugar de satisfação. É aquele lugar de, então tem mais. É aquele lugar da dopamina, né? Você recebe, você conseguiu entender esse pedacinho de quebra-cabeça. Tem mais outro. Então é esse lugar. Para mim, a minha jornada foi essa. O meu percorrer e o que me motiva ainda é isso, né? Mas aí aqui, cada um tem o seu processo, né? E dentro da nossa jornada, cada um vivenciou os seus processos de dores emocionais, que foram bem profundos e que foram ligados em todas as áreas, não foi uma dor específica. Foi uma dor específica ligada à família, foi uma dor específica ligada ao relacionamento, foi uma dor específica ligada ao espiritual, foi uma dor específica ligada ao físico. Então, são várias, porque nós somos compostos de várias dores, né? Então, o que me fez permanecer nesse lugar foi esse comprometimento comigo mesma. Foi esse lugar de me comprometer em realmente entender quem eu sou. O que que eu estou fazendo aqui? Por que que eu ainda estou aqui? Qual é a minha função aqui? Né? E aí foi e continua sendo esse lugar de busca interna, onde eu entendi que quando eu me volto para dentro, é muito mais fácil encontrar as respostas, porque do lado de fora tem muitos ruídos, né? Então, Enilma, se você pudesse hoje estar diante da tua versão mais atualizada, a tua versão superior, a versão da Enilma que alcançou todos os processos de cura, o que você perguntaria se você tivesse essa resposta clara e objetiva da tua versão mais atualizada? O que que você perguntaria para ela?
Então, é, bom, gratidão pela partilha, realmente é extremamente significativa, né? Acompanhar essa jornada da Desana e testemunhar isso. Antes de responder essa pergunta aí tão profunda, mas trazendo também uma perspectiva aqui muito legal de que os processos que cada um vai vivenciar e a, os pontos mais dolorosos ou que mais vai te impulsionar no lugar da dor, ele varia de pessoa para pessoa, de acordo exatamente com o seu desafio principal, de acordo com a missão, de acordo com a, o caminho que você pode percorrer, né? Então, isso vai variando muito. E o que é muito legal nisso é que te coloca no lugar de muita compaixão, de entender que aquilo que é simples para você é doloroso para o outro, aquilo que é simples para o outro é muito doloroso para você. Então, esse é um primeiro ponto. O outro ponto que eu sinto de trazer assim de clareza nisso é que a gente vem falando aqui sobre o processo das terapias, os processos do autoconhecimento. Mas a gente tem olhado para esse lugar e a gente tem vivenciado esse lugar desde de um aspecto muito holístico, né? Durante muito tempo, a sociedade foi limitada e segmentada. O corpo físico era tratado com remédio, o corpo emocional era tratado com a psicologia, o corpo mental era tratado com outros processos medicinais. E o corpo espiritual era tratado na religião, seja ela qual for a tua escolha, né? Ah, e, e o que vem a ser, e eu acho muito legal, porque recentemente me perguntaram sobre isso, na última postagem que a gente fez da nossa sessão coletiva, né? O que tinha acontecido comigo, porque eu também, assim como Desana, vim de uma linhagem extremamente religiosa e honro demais toda essa jornada, mas encontrei um sentido maior na espiritualidade do que cumprimentos de normas, dogmas e religiões, né? Encontrei algo que para mim faz mais sentido e é só para mim, né? Independente de ser para o outro, que é esse sentido que a gente vem buscando desde sempre, né? Então, quando eu era criança e até adolescente, quando eu já estava na faculdade, eu olhava e me perguntava, gente, que sentido existe em nascer, crescer, reproduzir, morrer? De onde surgiu isso? Quem foi que desenvolveu essa teoria? Qual é o sentido de estar aqui nesse lugar? E era essa busca, era incessante da minha alma. E naquela época, não estava muito aberto às terapias alternativas ou holísticas, ou que abrangia todo o sistema do corpo, né? E hoje alguém me pergunta o que é que você está trabalhando? O que é que aconteceu com você, né? É, é, de científica que vivia 20 horas dentro do laboratório para esse lugar aí, né? Que você está hoje. É o chamado da minha alma. Era a busca por um sentido, por respostas. Eu vivi toda a minha carreira acadêmica, na verdade, impulsionada pela mesma pergunta que a Desana tinha, que era: eu quero as respostas. Qual o sentido de tudo isso? Eu quero entender mais, né? Qual o sentido disso? E eu olhava para esse lugar e dizia assim, gente, eu preciso do sentido, porque eu posso fazer, 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 e eu vou continuar fazendo. Mas qual o sentido? O que é que acontece depois? Qual é o meu sentido aqui? Então, esse lugar me levou a enfrentar muitas das minhas dores, e nessas dores, que no meu caso influenciou muito a questão mental e a questão física, é, eu encontrei, não na terapia inicialmente, mas um- como se fosse um princípio. Assim como a Desana iniciou lá no hebraico, eu iniciei num princípio que era tudo que eu leio, tudo que eu estudo, ou tudo que eu vivencio, eu parava para tirar o aprendizado daquilo. Isso impactou na minha vida. O que esse livro trouxe de transformação para mim? Que aprendizado eu tiro dessa experiência, dolorosa ou feliz? O que é que eu posso tirar de aprendizado? Eu me torno melhor?
após ter vivido essa experiência, eu me torno melhor após ter lido esse livro, após ter assistido esse filme. E eu sempre me olhava nesse lugar. E era um lugar muito intuitivo, porque ninguém tinha me dito que era para fazer isso. E eu me lembro que eu fazia questão de olhar para esse lado, né? Buscando exatamente um sentido dentro de mim, já que eu não encontrava fora, eu tinha que buscar dentro de mim isso. E essa busca desse sentido, dessa existência maior, dessa verdade que hoje a gente entende que não é absoluta, vai por camadas, a princípio a gente busca fora e vai buscando, e vai buscando, e vai buscando, cada um nas suas experiências, até que cada um de nós, separadamente, né, é, encontra na terapia holística, que inclui exatamente um olhar integrativo para o corpo físico, emocional, mental e espiritual. E a gente começa a observar, então, cada uma vivendo a sua própria dor, então a gente encontra o refúgio nesse lugar, né? Então eu comecei a ser tratada com os florais de Bach, que são uma ferramenta maravilhosa, né? Que atua no campo emocional, mas a gente também sabe que ela atua no físico e atua no mental e atua no espiritual. E assim eu comecei a olhar para esse lado de entender que eu não era só a minha dor física, eu também não era só os meus traumas emocionais, eu não era só a minha intelectualidade ou o que eu poderia produzir como científica, e o que eu também não era só aquilo que me disseram que eu tinha que ser espiritualmente. Eu podia ser mais que isso. E eu começo a me reconectar com esse mais, com a minha verdadeira essência. Então surge aí o nosso afinamento com o que a gente chama hoje de terapia holística. Nesse momento a gente não sonhava em fazer nada disso, mas ali surge o nosso despertar no sentido de que existe algo mais. Porque só em você começar a perceber que a interação do físico, emocional, mental e espiritual transcende qualquer conhecimento que já tinha sido dito e que traria de você a capacidade, ou geraria em você a necessidade de ter nuances, de perceber que cada indivíduo é único nesse lugar, de que a dor X não pode ser receitada pelo remédio Y, e que o trauma emocional A não pode ser tratado da forma B específica, mas que existe todo um contexto, já aí transcende um lugar de que cada ser é único e cada um vive a sua jornada. Então, e que jornada é essa? Então, quando você começa a avançar nessas terapias, então, só para trazer para você de que você pode ir por infinitos caminhos. Esse caminho vai ser pelo estudo do hebraico, esse caminho vai ser por terapia holística, esse caminho vai ser por a busca de abundância, prosperidade, esse caminho vai ser por uma autocura. Não, vai ser o que você vai ressoar no teu coração, você vai seguindo. Mas a busca é sempre, qual é o sentido da tua existência? Qual é o sentido de estar aqui? O que que existe além disso aqui? Quando eu transcendo essa mente limitada de nascer, crescer, reproduzir, morrer, né? Metas a alcançar, expectativas a atender, né? O que é que transcende isso na tua vida? O que é que traria verdadeiramente sentido na tua existência? O que você faria que traria algo, um valor agregado na tua vida, né? Então, esse é o ponto que faz com que você se identifique com algo maior e busque esse lugar no algo maior. Busque ferramentas de por que que essa emoçãozinha está aqui? Por que que toda vez que eu vivo a experiência X eu sinto esse medo, essa angústia, essa raiva? Por que que a lembrança de um passado me traz isso? E aí traz aqui um lugar de que recentemente eu escutei uma frase que tocou muito meu coração e inclusive me fez rever e voltar vários pontos da minha jornada. O que é a cura para você? Estamos totalmente abertas a escutar a tua opinião. Pode até escrever aí. Mas eu escutei uma definição que me marcou muito e me fez voltar para vários pontos da minha vida. E a definição é cura é quando você visita qualquer lugar do teu passado e volta ileso. Que parte? Você já visitou todas as partes, todo o teu passado? Que partes do teu passado ainda dói? Passado que dói não é passado. Então, é, esse é um lugar de cura.
E quando eu uso esse lugar de cura, e eu volto para vários lugares do meu passado e retorno ilesa nisso, eu vivi uma jornada de cura e eu estou comprometida com essa jornada. Então, se eu hoje tivesse, respondendo a pergunta da Desana, se eu tivesse hoje a chance de conversar diretamente com o meu eu mais elevado, com o meu eu mais sublime, com a melhor versão de mim, que já está, que vive em plenitude e abundância, que alcançou êxito em todas as áreas, e eu pudesse ter a chance de fazer uma única pergunta, com a certeza de ter uma resposta clara, objetiva e direta, eu certamente perguntaria: o que se requer de mim para que eu passe para o próximo nível? Mesmo que eu não tenha total clareza do que é o próximo nível, o que se requer de mim para avançar? O que eu ainda não vi que me impede de avançar? Eu com certeza perguntaria isso: o que se requer de mim para eu avançar? Né? E é muito lindo, né? Porque isso só mostra o comprometimento com você mesma, naquele lugar onde você entendeu que você é a única que vai conseguir te levar para esse lugar, de que você não delega as responsabilidades para outros. Você entendeu e assumiu a sua autorresponsabilidade da tua jornada, do teu processo, né? E para mim, é, esse lugar do o que faz sentido na sua vida, ou o que que não faz sentido na sua vida. Porque às vezes você tá num trabalho que não faz sentido mais para você. Mas por que que você continua lá? Você tá num projeto que não faz mais sentido. Mas por que que você continua nele? O que que te motiva a continuar num lugar que não faz sentido? Às vezes você tá num casamento que não faz mais sentido. Mas por que que você continua ali se não faz mais sentido? Às vezes você tá num lugar que não te recebe, que não faz sentido você estar ali. Mas por que que você continua ali? Então essas são perguntas justamente para trazer para você um norte. O que que faz sentido na minha vida? O que que não está fazendo sentido? Não quer dizer que não faça no sentido de que nunca fez, não, porque talvez às vezes fez. Para mim, o meu processo vivenciado durante muitos anos fez muito sentido durante muitos anos. Mas chegou um momento que ele parou de fazer sentido. E a minha pergunta foi justamente essa: por que que não tem mais sentido isso na minha vida? E eu comecei a rever esse lugar. Peraí, ele fez sim muito sentido em muito tempo, mas hoje não está fazendo mais. Por que que não está fazendo mais? Por que que hoje é obrigação para mim fazer isso? Ou estar aqui? Ou permanecer aqui? Então, pergunta para você mesmo o que que faz sentido na tua vida e o que que não está fazendo sentido. O que não estiver fazendo sentido está te convidando a olhar para isso. Ele está te convidando a curar isso em você. Porque se não está fazendo sentido, tem uma dor ali, tem alguma coisa ali chamando você. Olha para mim, olha para cá. Então, pega um papel e faz uma listinha. No meu trabalho, o que está fazendo sentido? O que não está fazendo sentido? No meu casamento, o que está fazendo sentido? O que não está fazendo sentido? Na minha saúde, o que está fazendo sentido? O que não está fazendo sentido na minha saúde? Na minha família? No meu mundo espiritual, naquilo que para mim é espiritual, o que está fazendo sentido? O que não está mais fazendo sentido? Tudo aquilo que não tiver mais fazendo sentido está te convidando para uma cura. E aí você vai entender que o caminho de cura é um caminho para toda a vida. Porque em algum momento sempre vai ter alguma coisa que não vai estar fazendo sentido. Não porque não tenha valor, mas porque o valor que ele poderia agregar na tua vida, ele já agregou. Agora,
Aqui a questão é, se não faz sentido para mim e eu não consigo soltar, é porque existe um apego, né? E por que que eu tô apegada? Por que que eu não quero soltar isso? O que que eu ganho segurando isso? E a que eu tô apegada? E aqui eu tô apegada. Que as pessoas acham que você tá apegada significa apegada só a questões materiais. E às vezes o teu apego é a pessoas, a locais, a emoções, a situações, a memórias, a emoções. Ou seja, existem muitos apegos nesse lugar. Esse lugar que você trouxe aí agora, dizendo, ele expande muito a nossa mente, né? Você foi falando aí e eu fui olhando para mim, olhando para minha história e pensando, nossa, realmente, quando eu vivia, alguém pergunta para mim, você se arrepende da tua história? Eu não me arrependo de nada. A única coisa que eu poderia ter me arrependido, mas também não me arrependo, porque eu entendo que com a consciência que eu tinha, eu não conseguia fazer diferente, foi de ter me perdido durante esse caminho no olhar para mim mesma. Eu demorei a começar o meu processo de autocura, porque chegou em algum momento que eu me perdi. Mas fora isso, em nenhum momento eu me arrependo das minhas escolhas. E eu fiz a minha carreira acadêmica inteira, graduação, mestrado, doutorado, e eu lembro de uma frase que eu ouvi ainda na época da final da graduação, ou início do mestrado, que dizia assim: pouca ciência te distancia de Deus e muita ciência te aproxima de Deus. E eu olhava para essa frase e a gente teve uma conversa sobre isso com algumas pessoas e eu disse assim, nossa, como você muda no início da faculdade, você realmente se distancia de Deus, né? Quando você quer entrar na ciência. E porque a gente entra no lugar do ego de que eu posso saber tudo. Eu realmente tenho potencial para isso. E a ciência me favorece esse lugar, né? Pelos dogmas que existem, sociais. Mas quanto mais você estuda, quanto mais você expande no conhecimento, e eu não estou falando de um conhecimento extra, estou falando intelectualmente daquilo que a sociedade estuda. Chega uma hora que é inevitável você entender que na ciência, muita ciência te aproxima de Deus, né? Para quem não me conhece, eu sou bacharel em ciências biológicas, então, e eu sou de uma época em que ciências biológicas trabalhavam os cinco aspectos: o humano, animal, vegetal, micro-organismo e genético. Então, todo semestre eu tinha isso em todos os aspectos. E eu desenvolvi uma carreira com a biologia marinha, voltada para uma área específica, né, da ciência, muito restrita. Mas eu me lembro que quando eu comecei a estudar o oceano, eu me deparei com a grandiosidade. E eu dizia, existe algo mais. Ali a minha busca incessante começou a ser sanada, porque eu dizia assim: existe algo mais. Como você olha, e humano, nessa época, faz um pouquinho de tempo, só conhecia 5% do mar. E hoje deve estar conhecendo 22, 25, com muito esforço. E eu olhava e eu dizia: existe algo mais, existe uma imensidão. O planeta Terra, ele é mais água do que terra. Então, existe algo muito maior de que eu não estou entendendo aqui. Aquilo foi como que fazia todo sentido para mim naquele momento. E eu lembro que quando eu já estava perto de terminar o doutorado, eu olhei e disse assim: mas agora parou de ter sentido, porque eu continuo encontrando um vazio dentro de mim que tem algumas respostas que eu não estou achando. E ali eu parei e fiz assim: mas de onde vem isso? Se eu já avancei tanto, se eu já cresci tanto, né? Se eu já tenho o status que eu queria, se eu já tenho, né, esse posicionamento que eu queria, de onde está vindo isso? E era porque eu queria entender o que era algo mais. Eu estava entendendo que existia algo mais. Fiquei muito grata, mas eu queria entender o que esse algo mais significaria para mim. Qual era o sentido de eu estar aqui nessa vida e por que que eu estava tão preocupada e desejosa de ir para esse sentido extra da minha real existência?
E recentemente alguém fazendo uma reflexão comigo me perguntou o que é que você daria de recado para as pessoas? E eu diria assim: encontra o sentido da tua existência, que isso te levará ao propósito da tua alma e vai fazer você conhecer quem você verdadeiramente é. Eu acho que no fundo, essa era a essência de cada um de nós. Eu quero entender quem eu verdadeiramente sou. Se eu não entendo qual é o sentido da minha existência, eu também não entendo quem eu sou. E é esse lugar de buscar esse sentido que me leva para me autoconhecer, que nos impulsiona a primeiro buscar fora, até uma hora que você vê que o que você veio fazendo fora já não tem mais sentido, não preencheu aquele vazio. E isso inevitavelmente te leva para dentro de você. Esse lugar que é dentro de você, quanto mais você entra com amor, com cuidado, com acolhimento, olhando com verdade, coragem, humildade, é o lugar onde você vai encontrar essas respostas. Qual é o real sentido de eu estar aqui? Quem sou eu na minha real identidade? Qual a verdade que é absoluta para mim até esse momento presente, entendendo que ela não é absoluta? O que é que faz sentido para mim, como a Desana falou? O que faz sentido nas diferentes áreas da minha vida? O que já não tem sentido na minha existência? E eu não quero continuar fazendo, porque não me faz bem. Coragem para olhar para esse lado. E lá dentro da gente é que a gente vai encontrar as respostas e as clarezas e as explicações. E aí a gente começa a entender a imensidão que existe dentro da gente. A gente começa a entender a imensidão que existe dentro da gente, né? E isso é lindo, porque é isso que chama-se jornada de cura. Entendendo que quando você faz por você, você faz por todos. Você faz pela tua ancestralidade, pela tua descendência futura, você faz pela tua árvore, linhagem familiar, mas também você faz pelos que estão perto de você. Você faz com quem pelos que você é, pelas pessoas com quem você se relaciona. Você faz quando você faz para você pelas pessoas que vão cruzar o teu caminho e até pelas aquelas que já cruzaram e não voltaram mais. Quando você entende que a raiva, a mágoa que você tinha daquela pessoa te sustenta naquele lugar, aprisionado àquela emoção, e você solta isso, você libera isso, sem apego, que é o que a Desana fala, se você está disposto a soltar, aqui você está apegado. Às vezes a gente está ajudando as pessoas na jornada delas, no processo terapêutico, e elas não estão apegadas a pessoas, nem a lugares, nem situações, nem a bens materiais. Mas sabe onde é que a gente encontra o apego? A emoção. Algumas pessoas não querem abrir mão da mágoa, não querem abrir mão da culpa, não querem abrir mão do ódio, que faz com que ela aponte e diga que toda a dor e sofrimento dela partiu do outro. Nesse lugar, ela não vai encontrar o real motivo, porque nunca está fora. Dentro de mim tem a resposta. Então, é, essa é a jornada que a gente tem que trilhar, né? E que você pode anotar. O que é que você perguntaria para a tua melhor versão? E se ele te desse isso de forma bem assertiva, que se requer de você para que você passe para o próximo passo? O que é que você faria com isso? Joga a bola para Desama aí, para que ela diga. É exatamente sobre autorresponsabilidade, né? Quão eu estou comprometida comigo mesma e com a minha jornada para seguir essas orientações, né? Porque é sobre isso. Quando você pergunta o que se requer de mim para que eu passe para o próximo nível, para que eu passe para a próxima fase, eu estou dizendo, na verdade, o que que eu preciso fazer para sair do ponto A para o ponto B. Eu não estou dizendo alguém vai vir e vai fazer por mim. Ou me dá uma pílula mágica para me sair do A para o B, né? Porque hoje nós temos muito essa cultura de facilidade. Então, eu quero uma pílula mágica que me ajude a resolver. Eu quero uma receita de bolo.
Só que uma vez a gente estava conversando e falando justamente sobre isso. Às vezes alguém te dá a receita de bolo, mas você não segue a receita de bolo. Porque você não tem comprometimento em realizar o bolo, fazer o bolo, com a receita. E é sobre isso. Quando as pessoas, e eu não estou dizendo só a gente, quando você vê pessoas dando o seu testemunho da sua jornada, do seu processo, essas pessoas estão dando uma receita de bolo. Quando uma pessoa fala, olha, o meu processo de cura foi esse, eu passei por tal emoção, vivenciei isso, olha, foi assim. Ela está dizendo para você, olha, isso daqui é uma receita. Foi a receita que para mim deu certo. E aí, o que que você faz? Se você tem comprometimento com a tua jornada, opa, peraí, isso é uma receita. Se deu certo para ela, pode dar certo para mim. Vou fazer, Vou testar, né? vou testar, né? E aí, o quanto de mim quer comer esse bolo? Quanto de mim quer comer esse bolo? Porque é sobre vontade. Quanto de mim quer realmente esse novo nível, essa nova fase? Porque a minha disciplina e o meu comprometimento vai vir do quanto eu quero esse novo lugar. Então, se a tua vida não faz sentido e você não consegue ter força, ter vontade para ir para a próxima fase, existe um apego em alguma coisa ali que está sabotando você de dar passos. Então, o primeiro ponto é identificar esse apego e essa sabotagem. E aí sim você começa a dar passos em direção a esse novo nível. E aí, é, se você cura alguma coisa, se você está no seu processo de cura, se você cura, esse processo não se repete mais. E se você está vivendo um processo onde existe uma repetição, não foi curado. Então, você pode observar que na nossa vida acontece a seguinte coisa: mudam-se os personagens, mas o cenário é o mesmo. A história, a essência da história é a mesma. Só muda os personagens. E você passa, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Cair num golpe. Foi só um golpezinho. Passa um ano, 2 anos, cair num outro golpe. Passa outro, cair num. Por que que eu tô repetindo tanto esse lugar? Por que que esse lugar é repetitivo na minha vida? Só mudou os personagens, mas o processo é o mesmo. Ou um relacionamento abusivo. Então, tem um relacionamento abusivo, separo. Tem outro relacionamento abusivo, separo. Tem outro. Por que que ele está se repetindo? Então, é sobre eu entender que se está se repetindo, não foi curado. Porque quando cura, liberta. Ou seja, quando cura, para de repetir. Então, de um modo grosso, né, vamos dizer assim, para você olhar de uma forma geral para a tua vida, se você não consegue identificar pontos específicos, olha para a tua vida num geral e observa onde que se repetem as coisas, os padrões. Isso daqui se repete muito na minha vida. Então, olha para ali. Começa por aquele ponto. Aquele ponto vai te conduzir a outros, e a outros, e a outros, e a outros, até você começar a perceber que você imagina, tem uma frase de um professor que eu gosto muito, que ele fala o seguinte: é, você tem uma montanha para subir, só que com qual motivação você sobe aquela montanha? Aí ele fala o seguinte: para subir aquela montanha você leva uma mochila. E o que que você leva nessa mochila? Às vezes você pode levar essa mochila cheia de pedras. Ao longo do caminho você vai entender que você vai precisar jogar elas, você não vai aguentar subir. Então é sobre eu preciso subir uma montanha. Eu preciso de itens essenciais para essa subida.
E um dos itens essenciais para isso é a motivação. Motivação correta. Eu costumo dizer que quando foi que eu me confrontei com a minha própria realidade de que a vida que eu estava fazendo, vivendo já não tinha mais sentido. Quando eu subi a montanha e percebi que tinha subido com a motivação errada. Não me arrependi de ter subido a montanha, não, mas gostaria muito de ter subido com a motivação certa. Então, ter subido com a motivação errada me gerou muitos processos dolorosos, físico-emocionais, mentais. Então, isso eu trago de clareza. Se é para subir a montanha, sobe com a motivação correta. Porque com a motivação correta, você vai levar na tua mochila exatamente o que você precisa para essa jornada. Exatamente o que você precisa. Porque essa montanha é tua e a jornada também é tua. E os itens que você prepara também são escolhas tuas, né? Nesse lugar. Então, faz muito sentido isso tudo que a gente está trazendo e eu realmente desejo que isso tenha um grande valor no coração de quem está escutando, porque é, é do nosso coração para o coração de vocês, no sentido de que queremos realmente auxiliar muitos ou pelo menos incentivar muitos a viverem a sua própria jornada. Essa parábola, essa metáfora do bolo, ela é bem legal, porque a gente sempre conversava e fazia mentoria e as pessoas perguntavam, ah, então, mas qual é a receita? Como é que vocês fizeram, né? Que foi exatamente como a gente começou aqui. E a gente dizia, não, mas não tem bem uma receita de bolo, não existe essa receita, não tem a receitinha certa. Até que um dia a gente expandiu a consciência e a gente disse assim, não, existe a receita de bolo. A nossa receita de bolo foi essa. E nós entregamos de mão beijada para as pessoas. Só que como exatamente todos nós sabemos, não é a receita que faz a diferença. A receita, os ingredientes, eles podem ser os mesmos, mas a marca, o tempo, o como você usa, de que forma você trabalha, quantos minutos você passa batendo, quantos você deixa, qual a sequência dos ingredientes. É, e o como você mexe é o ingrediente especial, que é só teu. Duas pessoas usando os mesmos ingredientes podem fazer um bolo com gosto completamente diferente. Então, nós passamos sim uma receita de bolo, que é a receita que fez sentido para a gente e que trouxe resultados visíveis para a nossa jornada. Mas por que que a gente passa? Porque a gente entende que cada um que fizer esse bolo, ele vai ter um sabor diferente. E aí, quando foi que a gente expandiu essa consciência? Foi quando a gente percebeu que mesmo a gente entregando a receita de bolo, a maioria dizia, uau, que grande essa receita, mas deixava embaixo da batedeira. Cruzava a rua e ia comprar a fatia de torta pronta do outro lado. Elas cruzavam e pagavam caro pela fatia. Elas deixavam de construir, de fazer o próprio bolo, que teria o código dela, que teria o processo dela, que teria a dedicação dela, com os ingredientes que ela, as marcas que ela escolheu. E ela deixava embaixo da batedeira, agradecia, mas pegava o dinheiro e pagava muito mais do que ela pagaria pelos ingredientes para fazer o bolo, a comprar uma fatia do bolo na confeitaria da frente. E ela comia aquela fatia de bolo e dizia: uau, que grande, que maravilha. E no final ela voltava, mas, ai, como é que você conseguiu? E aí a pergunta é: no final de comer o bolo, quanto tempo durou esse entusiasmo? Quanto tempo durou o teu êxtase por ter comido aquela fatia de torta? E aí a gente compara com quem vive a jornada, que eu sempre digo para as pessoas que se comprometem. Amado, amada, não vai ser simples todo o tempo. Não é suave todo o tempo. Às vezes exige de você resiliência, resistência, no lugar de olhar para dentro de você.
Mas o melhor dia, o pior dia dentro dessa jornada é infinitamente melhor, mais gratificante, mais prazeroso do que o melhor dia fora dessa jornada. Então, quando eu pergunto a alguém, e aí, quanto durou essa sensação de satisfação quando você comeu a fatiazinha de torta do outro lado? Que não foi você que fez. Você viu lá prontinha, igual a pulilazinha mágica, né? Como foi? Durou quanto tempo esse êxtase? O que te trouxe de crescimento? O que te trouxe de crescimento? Além de honrar quem fez o bolo, que é algo lindo também. Mas o que te trouxe na tua própria jornada de conhecimento, de crescimento? Quando você vai fazer o teu bolo e vive a tua própria jornada, cada passo que a gente dava em prol dessa cura, desse despertar, dessa clareza, a gente comemorava, e a gente não comemorava porque a gente estava superando tudo. Às vezes faltava 99, mas o um que eu alcancei me trazia um êxtase, uma plenitude momentânea, porque eu sabia que eu tinha que ir para os próximos níveis, que não tem preço. Então, o pior dia dentro dessa jornada, mais dolorosa que seja a dor de hoje, ela é infinitamente melhor do que o prazer e a alegria e o êxtase fora dessa jornada. Então, isso para mim trouxe total sentido para minha existência. Eu prefiro fazer o meu bolo. E eu faço um, e eu melhoro, e eu faço outro, eu melhoro, e eu faço outro, eu melhoro. E cada mordidinha daquele bolo é um êxtase. Porque aqui Sou tem eu que estou ali. uma chave, né, que as pessoas não entendem quando elas pedem a receita do bolo, que não é sobre eu fazer um único bolo, é sobre eu aprender a fazer bolos. Porque se eu tenho a receita, sempre que eu tiver fome, eu posso fazer um bolo. Então é sobre eu saber exatamente como é fazer um bolo. Não é só sobre o bolo em si, mas quando eu como o bolo do outro, quem fez foi o outro, não foi eu. E quando eu sei fazer, é um outro lugar, que é justamente aquele lugar de eu passei e se isso se apresenta a mim de novo, eu consigo fazer de novo porque eu já fiz uma vez. Claro, eu vou saber exatamente qual ingrediente eu gostei mais. Quando eu fizer a terceira vez, eu vou saber quais ingredientes, quais marcas, o tempo do forno, a velocidade que eu estou batendo. Eu vou poder, inclusive, variar. Variar no recheio, variar na cobertura. Mas com certeza, em todos eles eu vou desfrutar de comer. Mas não é um desfrute momentâneo. É o desfrute de saber que algo eu aprendi. Eu recebi daquela pessoa algo que foi a receita. Eu honrei essa pessoa por me trazer a receita, mas eu mesma fiz o meu bolo. E eu mesma aprendi. Além da experiência, eu tomei aprendizados, que não tem preço. Eu lembro que eu era adolescentezinha e eu tinha uma vizinhazinha, né, a jovem como eu também, pequenininha, acho que 12 anos, minha mãe, eu já gostava de fazer doces, então minha mãe falava assim, chegou uma hora que ela queria estimular a gente na cozinha, então não, ai mãe, você não vai fazer aquele bolo de chocolate, era aquele bolo comum de antigamente, bolo de chocolate com aquela cobertura básica de brigadeiro, que às vezes, né, simples, e que era tão delicioso. E aí um dia ela falou assim: ai, vocês querem? Vai lá e faça. Eu tava com a minha vizinha, que era uma grande amiga, né? Ela disse: vamos fazer. E minha mãe deixava, né? E aí a gente foi batendo tal, não sei o que. Ai, fulaninha, me traz tal coisa, me traz tal coisa, me traz tal coisa, me traz agora o açúcar. E aí eu fui botando, fui botando, fui botando e fui fazendo bolo, né? O bolo ficou meio murcho o bolo. E quando a gente provou o bolo, ela me deu sal no lugar de açúcar. Isso é real. Isso é muito real. Eu acho que essa pessoa traumatizou e nunca mais ela fez bolo na vida dela. E eu dei risada e pensei, tá ótimo, fazer o quê? O próximo vem com açúcar. Vamos fazer o quê nesse lugar, né? E minha mãe. Não, na hora eu fiquei um pouco chateada, porque eu pensei, minha mãe vai me dar uma maior bronca, né? E nesse dia minha mãe foi muito sábia. Ela olhou pra mim e falou assim: pronto, errou. Agora aprendeu com o erro. Na próxima vez vocês vão olhar.
e vão perceber e vão ter o cuidado de saber se estão pegando sal ou açúcar, né? E, mas fica esse lugar. Ou seja, não foi só a experiência, né? Teve um aprendizado aí, teve um aprendizado. Então, esse é o que a gente queria trazer para vocês hoje. E estimular vocês a esse lugar, né? Primeiro, essa pergunta inicial que a gente fez no dia de hoje, que é: o que te fez iniciar a tua jornada? O que ressoou em você para que você iniciasse? Mas, principalmente, o que tem te impulsionado a continuar? Você tem conseguido se manter firme nessa jornada? E o que tem te impulsionado? E se você chegou nesse ponto e entrou em ressonância com todo esse conteúdo, deixamos para você essa frase, que é: se você tivesse a chance de perguntar ao teu eu superior, ao teu eu mais elevado, o que você, algo que você teria a resposta direta, correta, rápida, objetiva, que pergunta você faria? E melhor, o que é que você faria com com essa pergunta? Uma vez que você fizer essa pergunta, o que você faria com a resposta? E entender esse lugar de que o sentido da nossa existência é uma grande chave, a busca por esse sentido é uma grande chave nessa autocura e autoconhecimento. É a busca pelo sentido da tua existência. Aquilo que realmente não fizer sentido para ti mais, amado, amada, não tem sentido de continuar. Não tem sentido de continuar. Não vai te levar a canto nenhum. Aquilo que você construiu, fez, viveu e aprendeu até hoje te trouxe até esse lugar. Mas é aquilo que você vai expandir a partir de agora que vai te levar onde você quer chegar. Esse é o ponto. É isso, é sobre você entender o que faz sentido para você e o que não faz mais sentido para você. Ali pode ser o seu início, pode ser o seu lugar de partida para esse novo, para essa compreensão, para esse preenchimento, né? Hoje é que eu me dei conta, a gente, cada uma contando o seu lugar ali do seu passado, né? E hoje é que eu me dei conta desse lugar que nós duas fizemos totalmente oposto um do outro. Você foi pela vertente da ciência, eu fui pela a vertente da religião. O meu caminho ele foi percorrido pela religião, enquanto que o dela foi pela ciência. Enquanto que a gente tem algumas crenças hoje, né, sobre a religião e a ciência, né, que elas não se combinam, né, mas também tem um outro lugar da nova era que tá trazendo esse novo olhar, né, de que as duas juntas vão te mostrar uma resposta muito mais profunda. Quando você olha para o teu passado, você pode encontrar um futuro muito promissor, que é justamente quando eu olho, seja para a ciência ou seja para a religião, e eu consigo fazer essa dissecação, né? Soltando as camadas que são só percepções distorcidas, porque nas duas tem esse lugar. Então, não é um lugar ou outro que vai te levar, mas é exatamente aquele lugar dentro de você que te faz sentido. O que faz sentido, Tá. né? Então, para mim fez sentido durante um tempo e depois não fez mais. Para ela também fez sentido e depois não fez mais. E agora a gente encontrou sentido em outra coisa. E que tá tudo bem, porque essa nova coisa, tudo que eu vivenciei complementa essa nova coisa. É como se fosse um fechar de ciclo, é um lugar onde eu entendi, honro o meu passado, honro a minha história, honro os movimentos que eu fiz no meu passado, mas eu entendo que esses movimentos precisaram ser fechados, esse ciclo precisou ser fechado para que um novo se iniciasse e que tá tudo bem e que a gente honra com muito amor a nossa jornada. Não é sobre Todos. excluir, né, alguma coisa, não. É sobre integrar. A gente precisa. Isso. A gente honra a jornada e a etapa de cada um.
E a gente tem que te dizer e te dizer que independente da tua escolha, se você está na ciência, se você está na igreja, se você está na religião, se você é agnóstico, se você se denomina agnóstico, se você se denomina altamente racional ou altamente emocional, não importa. Nada disso define quem você é verdadeiramente, desde que você tenha interesse e busque sempre o sentido da tua existência, algo que preencha e que dê significado a cada um dos teus dias. O caminho que fez você chegar aqui, não importa. O significado aos teus dias é o que vai importar, porque é esse que vai te levar onde você quer chegar depois. E realmente, né, vivemos caminhos totalmente distintos, né? Apesar de eu ter vindo de um lar totalmente religioso, mas com certeza a minha base, as respostas, o sentido durante muito tempo eu encontrei na ciência, até chegar um dia onde eu entendi que eu precisava encontrar o significado disso dentro de mim, porque para mim não tinha mais significado nenhum, era só cumprir etapas, né? Era rituais, né? Então, esse é o convite dessa jornada de cura, de expansão, é esse que esse novo tempo que está chegando. E o que é esse novo tempo? É um tempo onde eu rompo o véu da ilusão e me permito enxergar as verdades, os processos, me permito vivenciá-los, né, com o máximo de integridade possível, é, e buscando aquilo que realmente me traz as respostas que eu tenho, né, intencionado receber, né? E entendendo que todos eles te levam para esse lugar. Mas principalmente, amados, comemorar cada etapa desse processo. Esse é um ponto que a gente vai trabalhar um dia com vocês, que é trazer para vocês esse lugar de o quanto eu me valido nessa jornada, o quanto eu reconheço o meu valor em me manter firme na jornada, mesmo quando parece que eu estou totalmente estagnada. Você sabe quantas pessoas se mantêm firmes na jornada? Então, me validar nesse lugar. E a gente um dia fez um acordo que era: a gente nunca vai comentar os pontos, o que a gente não conseguiu ainda. A gente vai sempre focar no que a gente já conseguiu. Porque se a gente for focar no que a gente não conseguiu, entra aquilo que a gente não sabe nem que existe. E isso vai me levar para um mundo muito doloroso. Então, vamos focar nos pontos que nós já conseguimos. Nossa, lembra que antes isso aqui era impossível para mim. Reagir a uma situação Y e de uma forma positiva era impossível. Passar por experiência tal e não ter ódio, não ter raiva, e saber me posicionar, e saber me expressar, sabe? Então, era cada vez comemorar, 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 comemorar as pequenas e grandes conquistas dentro de mim, na minha própria jornada. Isso é o que vai trazer significado, né? Então, esse é o lugar. É isso, amados. E nós convidamos todos vocês a fazerem essas reflexões. Todas elas, todas essas perguntas. Reflita sobre isso e se faz sentido para você, inicie essa jornada. Inicie, porque ela é uma jornada muito satisfatória, muito. Você vai encontrar um sentido na vida, um sentido além da vida, um sentido multidimensional você vai encontrar. Então, esse foi o tema que nós, né, nos propusemos a trazer hoje, com muito amor, com muito carinho para vocês, mais num lugar de expansão mesmo, né, de reflexão e espero que contribua com todos. Não longe, mais uma vez, né, como a gente sempre vai deixar aqui, sempre muito claro, longe da verdade absoluta. A gente já entende que é uma percepção que nós temos nesse momento e que está tudo certo e está tudo bem. Então, espero que nesse pequeno tempo a gente possa ter contribuído com a tua jornada. Amada, gratidão pela tua presença, gratidão pela tua contribuição, pela tua partilha. E para todos, Sawabona.
Gratidão.